o pessoal entrar aí pra gente começar a live. Aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu. Era Deus fazendo o quê? Era Deus te livrando de uma empresa que ia falir. Era Deus te livrando de um relacionamento que ia te fazer infeliz. Era Deus te livrando de gente, de amizade, que estava te levando para o abismo. Era a mão de Deus te livrando. Era a mão de Deus te escondendo das ciladas do diabo. Levanta a sua mão escalada, porque tudo foi Ele que fez. Era Deus. Vamos esperar mais o pessoal entrar, esperar a Luciana entrar, que a gente já começa a nossa live aqui. Aguarda aí. Porta que não abriu, aquele sim que você não viu, aquele projeto que não concluiu. Compartilha a live aí para mais pessoas entrarem. Era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu. Era Deus te livrando, era Deus. Vamos lá. Cadê a Luciana? Tá por aí? A Lucilene tá por aí? Vamos esperar ela chegar. Boa noite, Cristina. Boa noite, Sandra. Boa noite, Morgana. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante que é a saúde mental. Primeiramente, eu quero agradecer quem está aqui agora assistindo, quem vai assistir depois. Eu me chamo Vanessa Camotti, sou idealizadora do projeto Ninho de Apoio e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante e atual que é a saúde mental. Hoje nós temos a honra de receber a Lucilene Teles, que é assistente social pós-graduada em saúde mental. Ela é estudante de psicologia e ela vem nos ajudar a entender melhor o que é a saúde mental e como nós podemos cuidar da nossa saúde no dia a dia. Tá? Eu vou esperar ela entrar aqui para a gente começar a nossa live. A saúde mental é um tema essencial para todos nós, pois ela afeta a nossa qualidade de vida, nossas refeições e até a nossa capacidade de lidar com os desafios diários. Hoje nós vivemos em tempos desafiadores e cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Eu vou convidar ela aqui agora para a gente poder conversar com ela. Vamos lá. Boa noite, Lu. Tudo bem? Como que você está? Boa noite, tudo bom? Estou bem. Que bom. Primeiramente, eu queria agradecer você ter aceitado o convite para a gente falar desse tema tão importante hoje, que é a saúde mental. Eu coloquei uma enquete para as meninas do projeto, perguntando qual tema que elas gostariam de ouvir aqui. E o tema saúde mental foi o tema mais votado. Por isso, a gente está começando a nossa live com saúde mental. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece ainda. Quem é a Lucilene Teles? Bem, eu sou assistente social, né? Formada em serviço social desde 2011. Desde então eu trabalho na área da saúde. Depois fui para a área da saúde mental também. Morei 7 anos no município de Senador Amaral, que fica no sul de Minas. E A lá mineira. eu fiz um trabalho, né, na verdade, como referência de saúde mental, que foi aonde eu aprendi muito assim com a saúde mental e onde eu decidi ingressar mesmo na saúde mental, né? Fiz a minha pós em saúde mental pelo Senat e agora Certo, estou cursando psicologia. psicologia.
E é uma área que você se identifica, que você sempre quis fazer, psicologia? Sempre quis fazer psicologia, mas na verdade assim comecei, né? Assim, a minha intenção quando eu fiz serviço social sempre foi para a área da saúde, então a área da saúde sempre foi a área que eu atuei. E Uhum. quando eu cheguei, né? Eu cheguei a trabalhar em CAPES. Então, quando eu cheguei no CAPES, assim, eu descobri minha paixão, né? Que era trabalhar com saúde mental. Então, acho que a ideia agora com a psicologia é me especializar ainda mais, né? Eu acho que E assim, você hoje trabalha nessa área, né? oi? Hoje você trabalha nessa área Então, hoje eu de estou trabalhando psicologia. no momento em UBS, né? Em posto de saúde, na atenção primária. Mas é isso, né? Quando você Uhum. trabalha ano você trabalha com ele num todo, né? Então, quando você fala de saúde, não tem como desvincular a saúde física da mental, né? Então, você Exatamente. está trabalhando com ele num todo e eu acho que, assim, fiquei feliz com esse tema, porque eu acho que é muito necessário, né? Principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo, pós-pandemia, então, muita gente depressão. Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes tem crise de ansiedade, então eu acredito que é um tema muito importante mesmo. Todos nós estamos sujeitos, né? Assim, peço, assim, tô um pouco, assim, falo que eu tô um pouco nervosa, porque eu nunca fiz uma live, tenho um pouco de dificuldade, assim, com a câmera, então já peço, Mas tá ótimo, tá ótimo. né? Sempre tem a primeira vez, então fico feliz, Sim, agradeço muito pelo convite eu que e é um privilégio. agradeço você ter aceito. Eu vou te fazer algumas perguntas para a gente entender um pouco melhor sobre a saúde mental, tá? A primeira pergunta que eu vou te fazer é qual que é o conceito da saúde mental? Bem, o conceito mesmo, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é quando na verdade é um bem-estar que o indivíduo ele consegue, né, ter, que possibilita o desenvolvimento, né, das habilidades dele pessoal para responder aos desafios do dia a dia, né? Então, quando ele consegue, na verdade, ali no dia a dia dele, administrar os momentos, por exemplo, de estresse, os desafios que a gente tem ali na vida diária, quando ele consegue, na verdade, lidar tanto com os sentimentos positivos quanto os negativos, né? Então, é a forma que o indivíduo ele vai responder ali no dia a dia, por exemplo, aos desafios, como ele vai se relacionar com o outro, como ele vai tomar decisões, né? Porque a gente sabe que tem os momentos bons, mas também tem os momentos difíceis, né? Então, Exatamente. a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de todos os aspectos ali que são determinados pelos aspectos sociais, ambientais, econômicos. Então, é como eu com tudo isso na minha vida, né? Como eu consigo gerenciar todos esses desafios de forma equilibrada, né? Quando eu consigo, por exemplo, potencializar na minha vida aquilo que eu tenho de bom, mas também administrar aquilo que também não é muito bom, né? Aquilo Uhum. de desafio, de frustração. Então, como que eu consigo fazer esse equilíbrio, né? Então, isso é, na verdade, que vai indicar que eu tenho saúde mental, né? Então, é um bem-estar que eu tenho, né? Uhum. Responder aos desafios do dia a dia mesmo. Entendi. Tá. E quais são os sinais que alguém pode estar enfrentando que a gente pode dizer que é problemas com saúde mental? Bem, tem alguns sinais, algumas dificuldades, né? E alguns sinais, na verdade, por exemplo, como perda, por exemplo, de interesse em atividades que antes eu achava prazerosa, né? Então, por exemplo, eu gostava, por exemplo, de sair de final de semana, de encontrar os amigos, e aí, de repente, perco esse prazer.
né? Então eu perco o prazer pelas atividades que eu achava legal, né? Então isso é um dos sinais, né? Isolamento Entendi. social também, né? Começar a se isolar, não quero mais sair de casa, prefiro ficar sozinha. Alterações, por exemplo, no sono, e na alimentação. Então, ou, por exemplo, a pessoa dorme muito, ou ela Uhum. perde o sono, né? Começa a ter insônia, né? A mesma coisa com a Já alimentação. é um indício que alguma coisa ali não tá legal, né? A mesma coisa com a alimentação. Então, ou ela começa a ter uma perca significativa de apetite, Uhum. ou começa a comer demais. Mudanças significativas no humor, né? Então, por exemplo, irritabilidade, tristeza. Mas tudo isso, na verdade, ela precisa, na verdade, impactar negativamente na vida da pessoa. Porque, por exemplo, lógico que vai ter dia que eu vou acordar e eu não vou estar bem, né? Uhum. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou me sentindo bem, eu estou mais triste. É, E isso é normal, né? Assim, na nossa vida, né? Sim. Quando que isso começa a ser um problema? Começa a ser um problema quando começa todos esses sintomas, né, essa perda de interesse, essa mudança de humor, isso começa a durar por um longo período, né, geralmente é caracterizado quando dura mais de 2 semanas, e começa a impactar na sua vida mesmo diária, né? Então começa a ter impacto negativo no trabalho, no seu dia a dia, no seu serviço de casa. Por exemplo, eu não consigo mais fazer aquelas atividades que eu fazia, não consigo mais, por exemplo, não penso mais, por exemplo, no meu bem-estar, não tenho mais vontade de me arrumar. Então, Hum. isso é um sinal que a pessoa está ali, né, enfrentando uma questão de saúde mental e já é para ficar alerta, né? É, e para você ter o que você falou, em 2020, quando começou a pandemia, eh, eu comia muito, eu engordei 18 quilos, eu estava 18 quilos a mais. E eu criei um pânico, até, não sei se minha mãe está aqui ainda assistindo, mas ela pedia para eu sair de casa, porque eu criei um pânico de estar no meio das outras pessoas. Meu esposo também pedia, vamos sair. Eu comecei a entrar numa depressão e eu comecei a comer muito, então eu engordei muito. Eu não queria conviver com as pessoas, eu tinha medo de sair com as pessoas. Eu ia ali na casa da minha mãe, já voltava, dava 10 minutos, eu queria voltar para casa. Então, se encaixa nisso que você falou, que são sinais realmente de saúde De mental. alerta, né? Você tem que começar a ficar alerta ali, se perceber, né, que aquilo está afetando, né, a sua vida, porque às vezes são coisas que você gostava muito, igual, por exemplo, de ir na casa da família, e eu começo a me isolar, querer ficar mais dentro de casa, e aí isso é um alerta mesmo, né, de que tem ali alguma questão ali que está incomodando. Sim. E aproveitando já essa resposta sua, por que você acha que é importante a gente falar sobre a saúde mental na sociedade atual? Bem, eu acho que é fundamental, né? Na verdade, principalmente por questões, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente, na verdade, eu acho que é uma forma de reduzir estigmas, né? Educação. Então, eu acho que falar de saúde mental, em primeiro lugar, como forma educativa, né? Para que as pessoas possam conhecer e entender o que é. E então acho que isso é fundamental, né? Quanto mais você fala, mais você faz com que as pessoas conheçam e que elas entendam o que é e que elas possam que possa reduzir esses estigmas, né? E como você falou, né? Eu acho que você citou aí agora a questão da pandemia, né? Eu acho que Uhum. realmente o pós-pandemia, né? Porque assim, a gente depois da pandemia, juntamente com outros fatores aí que agravaram, né? De questões sociais, de desemprego, insegurança, violência, o aumento ali do intenso das redes sociais, com tudo isso, na verdade, se agravou essa crise de saúde mental, né? Então, assim, a gente
a gente percebe que depois da pandemia, a gente escutou falar muito mais de saúde mental, né? Não que antes não existia, né? Antes já existia, mas E além da pandemia, a questão de jogos também, né, sim, que está afetando muito a saúde mental das pessoas, perdendo dinheiro, pessoas se matando por causa de jogos. Então, acho que, além da pandemia, essa questão desses jogos agora também impactou muito nessa questão de saúde mental, né? com certeza. Então, eu acho que tudo isso, né? Eu acho que todas essas questões, assim, principalmente o pós-pandemia, eu vejo assim a importância da gente falar cada vez mais de saúde mental, que as pessoas possam ter mais assim educação mesmo sobre isso, né? Você estava falando da questão dos jogos e inclusive eu estou fazendo um trabalho na faculdade sobre jogos, né? Jogos de azar e o impacto que isso tem causado na saúde mental. E na verdade assim, eu não sabia, gente, que era assim tão grave, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala da questão dos jogos de azar, né, que estão aí disseminados aí, né, as bets, joguinho, Agora está legalizado ainda, né? por exemplo, os serviços, por exemplo, clínicas já não tem mais como atender essa demanda. Não tem, assim, os serviços de saúde, CAPES, já estão, assim, com essa demanda saturada, de tão alta que tem sido essa demanda. E o quanto que isso tem impactado, na verdade, assim, na vida das pessoas, assim, negativamente, né? Porque, assim, não é só envolve, na verdade, envolve muito mais do que prejuízo financeiro, né? Envolve ali prejuízo O emocional. sócio-familiar, né? Então você percebe que tem tido muitos divórcios por conta disso, né? Porque a pessoa cria uma dependência ali e aí ela vai entrando numa dívida sem fim, É vezes isso que é exatamente isso que a Branca falou, é a nova droga virtual. exatamente. É um tipo de droga, né? Uma dependência. E isso tem causado um impacto muito negativo na saúde mental das pessoas, com índices de suicídio, né? Então, assim, é muito preocupante. Eu acho que a gente precisa, assim, falar muito sobre isso, ter uma educação, tomar cuidado, né? É, Porque às vezes a pessoa no desespero, porque a gente sabe, né, que muitas pessoas às vezes vão na esperança de conseguir ganhar um dinheiro, né? Mas é e isso. um monte de promessas que tem hoje de influencer, né, com contas aí que são programadas para ganhar, então você vai lá ver a pessoa ganhando R$ 1.000, R$ 500, e você ali precisando de 20, R$ 30, você acaba colocando ali, ele te dá esse ganho e depois você fica viciada, e aí você começa a não ter fim, né? Quanto que as pessoas se deixam, quanto que as pessoas se iludem, né, com essas falsas promessas, e aí vem aquela coisa da rede social mesmo, né? O quanto que as pessoas, às vezes as pessoas estão vivendo tantas desesperanças que aquilo para elas se torna uma esperança. E aí Exatamente. esse vício. Então, acho que a gente precisa muito falar sobre isso, tomar muito cuidado, porque é um risco. Verdade. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quais são as crenças equivocadas sobre a saúde que as pessoas têm? Bem, Sim, sobre saúde mental. tem algumas crenças, né? Eu acho que assim, a gente falou, né, dessa questão mesmo da importância de falar sobre saúde mental, né? A gente fala dessa questão mesmo de estigma, porque assim, infelizmente, a saúde mental ainda é permeada ainda por muitos preconceitos, né? Por muitas crenças equivocadas, o que acaba prejudicando ali, né? Que a pessoa procure ajuda, né?
vamos falar a questão, por exemplo, da depressão, né? Às vezes a pessoa tá com aqueles sintomas, né? Porque assim, quando a pessoa tá depressiva, ela perde o interesse, ela fica ali mais isolada. E às vezes, né, aquilo é visto, às vezes, por exemplo, como frescura, né? Quem nunca ouviu falar assim, ah, isso é frescura, Uhum. É. Deus, isso é falta de trabalho, né? É sinônimo de fraqueza. Então, às vezes, a pessoa repete aquilo, por exemplo, a uma fraqueza, né? E não como uma doença. Então, essas são algumas das crenças meio que equivocadas, até porque, assim, a gente, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura que reprime a tristeza, né? Como se a tristeza fosse uma coisa muito ruim, né? Então, desde pequeno, a gente aprende que tristeza não é bom, né? Ninguém mostra que está chorando. A gente percebe que desde pequeno, quando o filho chora, a mãe fala, engole o choro, Uhum. né? Para de chorar. Então, assim, você vai ensinando para a criança desde pequeno que chorar não é uma coisa boa, que ficar triste. Principalmente o homem, né? Exata, principalmente o homem, né? Que tem aquela cultura de homem não chora, Não chora. É. forte, né? E a gente sabe que o homem ele tem um índice muito maior de sofrimento mental justamente por conta desses estigmas, né? De que ele precisa ser forte. Então ele vai segurando ali porque ele não ele entende que ele precisa ser forte, que ele não pode fraquejar, né? Então vai a gente vai vindo de uma cultura que vai reprimindo isso, né? Por exemplo, às vezes eu já fiz isso, né? Assim, né? De você, ai, que você tá triste, você não vai chorar perto do seu filho, porque você fala assim, você chora escondido. Por quê? Porque o filho Verdade. você tá triste. Agora, por que não, né? Por que não ensinar para a criança desde pequena que de vez em quando você vai ficar triste, Tem sim. que chorar mesmo para aliviar ali. Exatamente. É normal ficar triste, é normal chorar, e eu acho que a gente precisa aprender a acolher mais a nossa tristeza, né? E a mostrar mais que a tristeza também é um sentimento e ela precisa ser acolhida como outro sentimento qualquer, né? A gente viu o exemplo disso naquele filme, né, o Divertidamente, né, que aparece ali as emoções, a tristeza, a alegria, e no filme você vê que a tristeza ela tem a mesma importância no seu sentimento quanto a alegria, né? Então que de vez em quando você vai ficar triste, é importante você acolher essa tristeza, que é importante você chorar, né? E a gente precisa começar a tornar isso mais natural, né? As pessoas precisam. Porque é isso, quando você não tem vergonha, por exemplo, de rir publicamente, né? Ninguém tem vergonha de rir. Mas as pessoas, por exemplo, quando estão tristes, elas se escondem, né? Então você não demonstra sua tristeza. Então as pessoas têm uma necessidade de demonstrar o tempo todo que elas estão bem felizes. E não existe ser humano Principalmente nas redes sociais, né? Todo mundo é feliz. como se existisse algum ser humano que fosse feliz a vida inteira. Eu acho que assim, você pode ter todo o dinheiro do mundo, ninguém vai ser feliz o tempo todo, né? Então eu acho que a gente precisa começar a entender isso e começar a acolher esses nossos sentimentos e assim desmistificar, né, essas crenças aí que a gente tem de preguiça, de falta de Deus, de falta de trabalho, porque é isso, Escura. vou se sentir ainda mais culpada. Né? Então, por exemplo, se você, né, se tem uma pessoa que ela está deprimida e você começa a falar para ela assim, olha, mas nossa, você tem tudo. Às vezes, né, você escuta muita pessoa falar assim, nossa, mas como assim você está triste, você está deprimida, você tem saúde, tem pessoas que estão lá no hospital, que tem um câncer, que está morrendo. E aí você pensa que está ajudando a pessoa. Né? Você fala assim, ah, não, eu estou animando essa pessoa, né? Mas não, na verdade você está causando uma culpa nessa pessoa, porque a pessoa não está daquele jeito porque ela quer. Então, o que acontece? Quando você pensa que está incentivando ela,
você está fazendo com que ela se sinta mais culpada por aquela situação. Então ela vai pensar, nossa, será que eu sou ingrata? Será que eu, né, vai começar a se sentir culpada por estar naquela situação? E não é uma situação que ela está porque ela quer, né? É uma situação, é uma doença, né? Então Uhum. essas frases, né, de tipo assim, ah, tem pessoas que estão ali querendo, sabe? Então isso não funciona, né? Não, Não, né? A gente precisa anular o sofrimento dela porque outra pessoa está sofrendo. até porque a gente precisa entender que o sofrimento é único, né? Não tem como a gente medir o sofrimento, não Uhum. tem como falar assim, olha, um sofrimento é maior que o outro. Isso não existe, né? Então, assim, não dá para eu falar, por exemplo, que o sofrimento de uma pessoa que está em estado terminal é maior do que uma menina de 14 anos que terminou um namoro, que se iludiu com o namorado, que não tem como você medir isso, né? Então, o Cada sofrimento, um vai sofrer ali da sua maneira, né? exatamente. Então, a gente precisa respeitar o sofrimento do outro e entender que cada sofrimento é um sofrimento, né? Cada sofrimento é único. Exatamente. E para você, quais são os tipos mais comuns de transtornos que tem? E como que eles se manifestam? O mais comum mesmo é a ansiedade, né? Ah, falou com a pessoa certa. Voltando a falar, eu sou uma pessoa ansiosa também. Antes de fazer a live, eu tive que fazer até um relaxamento para dar uma. Ah, mas eu Então, faço isso. Eu mandei a mensagem para você, eu falei assim, eu vivo à base de sertralina, porque a ansiedade aqui muita. e as crises de ansiedade batem. E assim, um dos os índices coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo, né? Então, tem índice, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, assim, são mais de 20 milhões de pessoas que vivem com ansiedade. Então, assim, percebe que é um problema geral, né? Tanto que o filme do Divertidamente, eles inseriram a ansiedade, né? Colocando lá como ela se manifesta. E, Então, o que, que é ansiedade? e você acha que a causa disso, da ansiedade, da depressão, vem por problemas familiares, problema no trabalho? O que que você acha que é a causa disso? Bem, são vários fatores, né? São multifatores, né? Na verdade, questões, principalmente a ansiedade, são vindas de multifatores, né? Então, Uhum. vai ter ali a questão familiar, o contexto que a pessoa vive, o contexto social, o trabalho, tudo isso vai influenciar na vida da pessoa. Né? Então, se ela trabalha num trabalho que é estressante, que é um trabalho que talvez ela não goste, que tem, às vezes tem metas, né? Que é um trabalho que está sobrecarregando ela, se ela tem problemas, às vezes, na família, conflitos, então, tudo isso vai influenciar na saúde mental da pessoa, né? O lugar que ela vive, o ambiente, questões de insegurança, né? Que a gente sabe que hoje é muito importante, de insegurança, de violência. Então, tudo isso influencia na saúde mental da pessoa, né? Principalmente, Questão financeira também, né? né? Porque o que, que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade é caracterizado por uma preocupação e antecipação, né, excessiva, né? Por exemplo, uma preocupação grande ali do futuro, do que pode acontecer, e aí eu vou colocando aqueles pensamentos ali na minha cabeça e aquilo vai me causando uma ansiedade que também vai se manifestar com sinais físicos. Eu acho que é importante a gente estar atento, porque às vezes a pessoa ela acha que ela está com algum problema, né, alguma doença física, por exemplo, ela vai no médico, ela fala assim, ai, doutor, acho que eu tô com problema no coração, eu tô com dor no peito, tô com dor no estômago, e às vezes são sintomas da ansiedade, né, porque a ansiedade ela causa sintomas físicos, né? Não é só, por isso que eu falo, né? Não tem como separar a cabeça do corpo, né? Então, por exemplo, se eu
estou bem mentalmente, aquilo vai refletir no meu corpo. Né? Então, por exemplo, a ansiedade, ela vai te causar taquicardia, dor no peito, dor de cabeça, tontura, náuseas, dor no estômago, ondas de calor, né? Então, tudo isso, todos esses sintomas, né, estão relacionados com a ansiedade. Né? Então, acho que é muito importante a gente saber disso, porque é isso. Às vezes a gente pensa que a gente está com algum problema físico. Por quê? Porque a gente não se dá conta, né, de que aquilo pode ser psíquico, né, que aquilo pode ser mental. Então, acho que a gente precisa estar atento a isso, principalmente a ansiedade, né, que às vezes que é uma coisa que é muito comum para todo mundo, né? Lógico que a ansiedade, né? A gente fala da ansiedade quando ela começa a lhe impactar negativamente na sua vida e quando ela começa a ter esses sintomas físicos. Porque é lógico que é normal ter ansiedade de vez em quando, se você vai fazer uma prova, se você tem, por exemplo, uma entrevista de emprego, é normal que a pessoa fique ansiosa, né? Mas Sim, quando a ansiedade ela começa a se manifestar em sintomas físicos e ela começa a afetar ali o seu dia a dia, né, é um problema que você precisa começar a ficar atento ali, né? Tem também exato. questão, né? E assim, acho que tem uma coisa que é importante falar também, que assim como as doenças físicas, né? Os problemas de saúde mental também, se não são cuidados, eles vão piorando. Então, por exemplo, se você tem uma dor no estômago que você não cuida, uma hora aquilo pode virar talvez uma úlcera, né? Uma coisa pior. A mesma coisa são os problemas mentais, né? Se você tem uma ansiedade, por exemplo, e você vai achando que você pode lidar com aquilo e você não procura ajuda, aquilo pode talvez se transformar, vamos supor, numa síndrome do pânico, né? Uhum. Ansiedade generalizada, né? É uma crise de ansiedade, né? Que é uma ansiedade que se potencializa, né? Então é importante a gente estar atento, né? E procurar ajuda o quanto antes. Entendi. Tudo que você está falando são sintomas que eu realmente, como eu tenho crises de ansiedade, eu realmente senti. A gente acha que vai ter um ataque cardíaco ali, o estômago dói muito, muita dor de cabeça, náuseas. Então, todos esses sintomas realmente são sintomas que eu também já senti. Tá? E para você, que papel as redes sociais hoje desempenham na saúde mental dessas pessoas? Bem, eu acho que assim as redes sociais, na verdade, elas têm tanto o fator positivo, né, quanto o fator negativo, né? Então, como positivo, né, se a gente vai falar de uma forma das redes sociais no fator positivo, a gente pensa que hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue ter um acesso maior a tratamentos, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a questão da terapia online, né? Que eu acho que facilitou o acesso, né, das pessoas. Então, tem terapia, dá para se fazer terapia online com preços mais acessíveis. Temos muitas plataformas, né, que podem ajudar ali, que são plataformas de cuidados, né, de autocuidados, que ensinam como que você deve ter cuidados, de meditação, de auto. Então, assim, de certa forma, tem um lado positivo, né, das Certo. redes sociais. Porém, né, também tem um fator negativo. Eu acho que um dos piores, dos piores problemas, assim, em relação às redes sociais, é essa falsa impressão, né, que a gente já até comentou, de que todo mundo é feliz ali. Então, você começa a fazer comparações com você. E isso te faz muito mal, né? Essas comparações negativas, esses sentimentos de inadequação, porque na rede social tudo é muito perfeito, né? Todo mundo é muito Sim. perfeito, todo mundo é muito feliz, e aí você vai se sentindo culpado e pensando assim, por que que eu não sou assim, né? E aí esse tipo de comparação, né, vai te fazendo, né, se sentir muito mal.
é uma ilusão, na verdade, de perfeição, né? Porque nada é daquele jeito, né? Então, eu acho que é muito importante a gente saber usar essas redes sociais, né? Sabendo que tem esses fatores positivos. Então, como que eu uso a rede social, né? Como que eu vou fazer o uso para que ele, na verdade, ele se torne benéfico para mim e não negativo, né? Porque ele pode ser negativo. Então, se você começa ali a ver, né, igual esses influencers de hoje em dia, que tudo é muito perfeito, tudo é, sabe, corpo perfeito, rosto perfeito, pele perfeita, feliz o É. tempo todo, e você sabe que não existe isso, né, na realidade, né? Então é um E aí começa aquelas comparações, né? sim, exatamente, comparações que não ajudam, né? É. E qual que é a importância de procurar uma ajuda profissional para lidar com esses problemas? Eu acho que assim, a maior importância é essa questão mesmo de o quanto antes, né, você procurar ajuda. Eu acho que primeiro a gente precisa se reconhecer. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, né? E isso um das coisas mais importantes, assim, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma questão ainda, né? Voltando a falar da questão dos estigmas e dos preconceitos, né? As pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande para procurar ajuda, né? Eu estava lendo uma pesquisa, por exemplo, que fala que assim, quando você, por exemplo, está no ambiente de trabalho, ninguém tem vergonha, por exemplo, falar assim, olha, amanhã eu vou no ginecologista, ai, amanhã eu vou no dermatologista, eu vou no ortopedista, mas as pessoas têm vergonha de falar, por exemplo, que vão no psiquiatra ou no psicólogo. E a maioria das pessoas que vão no psiquiatra ou no psicólogo, elas mentem, né? Hum. Medo, né, do julgamento das outras pessoas, né? O que que o outro vai pensar de mim quando eu falar que eu vou para o psicólogo ou que eu vou para o psiquiatra, né? O outro vai achar o quê de mim? Então essa questão, né, do que o outro vai pensar de mim? Será que o outro já vai pensar, né, principalmente no ambiente de trabalho, né? Já vem aquela coisa, será que eles vão achar que eu não tenho mais capacidade de estar nesse trabalho, né? Que eu sou fraca, que eu tô com alguma questão. Então, assim, isso, na verdade, prejudica muito, né? Porque é isso, as pessoas ainda têm muita dificuldade de procurar ajuda, de falar que estão indo procurar ajuda, e isso acaba atrapalhando muito, né? Então, eu acho que, assim, é, procurar, por exemplo, ajuda, né? Procurar o psicólogo, por exemplo, ele vai muito mais além do que um tratamento, né? Ele também é contado como prevenção de saúde, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão da importância da gente procurar ajuda, da importância de eu me perceber que eu preciso de ajuda e de eu procurar ajuda mesmo, né? De eu não ter esse preconceito. Sim. E você acha que a terapia, qual que é a importância da terapia no tratamento? Bem, a terapia é fundamental, né? É muito, muito importante, porque assim, às vezes a pessoa acha que só o simples fato dela tomar medicação vai ajudar, né? E a medicação, na verdade, ela é apenas, né, é aquela coisa, é, ela é parte do tratamento. Então, o Hum. que vai ajudar mesmo, né? A medicação ela vai ajudar você ali a ter uma organização melhor, mas o que vai te ajudar é a terapia, né? Porque a terapia, na verdade, ela ajuda ali você a buscar autoconhecimento, né? Como você lidar com aquelas questões, né? Porque quando você está com uma questão de saúde mental, você está com um sofrimento muito grande e você não consegue lidar com a sua vida, né? E quando a terapia, na verdade, o psicólogo ele vai te ajudar justamente nisso, né? A como lidar, né, com a minha vida, como me organizar, é, ele vai ajudando você a ficar mais habilidosa em lidar com as situações ali que te causam mal-estar, vai te direcionando, né? Então, Entendi.
você passa a redefinir suas crenças, suas regras, né? Começa a levar a vida de uma maneira mais saudável, né? Então, esse é o papel ali do psicólogo, né? Te ajudar a direcionar a sua vida, a lidar com a sua vida de forma mais saudável, mais tranquila. Então, acho que, assim, a terapia é fundamental, né? Não é só a medicação, porque a medicação, querendo ou não, uma hora você vai precisar parar, né? Então, você Sim, precisa saber lidar ali. Eu, sinceramente, sou a favor de ter vale terapia na cesta básica. Eu acho que tinha que ter, sabe? precisa. Já tinha ali na cesta básica, ó, vale terapia para todo mundo, né? Para criança, porque assim, não é só, eu acho que a gente precisa entender que você não tem que procurar o psicólogo só quando você tem um problema. O psicólogo, na verdade, ele serve também como prevenção, né? Como autoconhecimento. Então, acho que é muito importante a gente entender que o psicólogo ele é necessário em qualquer fase da sua vida, né? Porque é isso, ele vai te ajudando ali a gerenciar a sua vida e a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então, não é só quando você está mal que você precisa do psicólogo, é sempre. É sempre. E tem algumas práticas assim de autocuidado e que a gente pode fazer, que você recomenda para a gente manter essa boa saúde mental? Tem, tem, né? É fácil, né? Porque às vezes a gente fala quando a gente fala de práticas de autocuidado, né, a gente tem que levar em consideração todo o contexto da pessoa, que às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes ela tem uma rotina sobrecarregada, mas eu acho que a gente precisa ir encontrando alternativas para que a gente possa se cuidar, né? Porque é aquilo, né? Principalmente a gente enquanto mulher, a gente sabe que a vida da gente é bem corrida, né? A gente cuida de todo mundo, né? A gente cuida da casa, a gente cuida do marido, cuida dos filhos, cuida daquele familiar que ficou doente. Então a gente vai ali e a gente às vezes esquece de cuidar da gente, né? E eu acho que a gente precisa Verdade. entender que é isso. Como que eu vou cuidar do outro se eu não estiver bem, né? Então acho que é fundamental que a gente possa ir encontrando alternativas para a gente se cuidar, né? E algumas estratégias são, né, atividade física, eu acho que é muito importante que a gente consiga na nossa rotina, mesmo que seja de vez em quando, né? Não dá para fazer todo dia, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, mas atividade física eu acho que é muito importante, pensando tanto em saúde física como mental, conseguir ter ali uma alimentação saudável, porque assim hoje em dia, eu tenho uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? Alimentação é tudo, é tudo. Sim. Assim, a gente precisa conseguir minimamente ter uma alimentação saudável, manter uma rotina ali de sono adequada. Sei que às vezes não é fácil, mas tudo isso é construção, né? A gente vai tentando construir aos poucos, né? Como que eu vou cuidar de mim? Porque é E isso. esse é um dos próximos, a nossa próxima live, do nosso próximo tema, exatamente isso, que a gente vai falar sobre nutrição. Então, É um, isso entra, né? Aquela coisa, né? Vai fazer bem para mim tanto física como mentalmente, né? Então eu preciso ter comigo que assim eu preciso cuidar de mim, né? E como que eu cuido de mim, né? Então eu preciso ter ali às vezes momentos de lazer, coisas que eu gosto de fazer, tirar um tempinho para mim, né? Um tempinho ali para fazer algum, porque é isso, é o que eu falei. Às vezes a gente vai se deixando de lado e a gente precisa começar a se priorizar, né? A gente precisa se amar, porque é isso. Se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar de ninguém, né? Então é uma coisa, é difícil às vezes, mas é um processo. Então eu acho que durante esse processo a gente vai encontrando alternativas para cuidar mais da gente, para conseguir manter relações saudáveis, para conseguir dizer não quando é necessário, porque às vezes a gente vai ali entrando em relações que a gente vai ali se sobrecarregando e a gente não consegue falar não.
e a gente vai ali ficando doente, né? Tipo assim, Uhum. avisar o outro e de não magoar o outro, eu acabo me prejudicando. Então, eu preciso ir aprendendo a cuidar de mim, a me priorizar. Eu acho que é muito importante falar sobre a prática da gratidão, né? Da gente tentar ali fazer essa prática de gratidão, né? Todos os dias, minimamente, agradecer pelas coisas que eu tenho, ser grata. Eu acho que a prática de gratidão faz um bem-estar muito grande para a gente. Então, são práticas de autocuidado que vai te ajudando tanto fisicamente, né? Quando você fala de todas essas práticas, você vai percebendo que são práticas que te ajudam no todo, né? Não é só mentalmente, mas é fisicamente, é mentalmente, porque é aquilo que eu sempre falo, não tem como separar a cabeça do corpo, né? Não tem como, vamos tá tudo junto. Né? Então, por exemplo, se eu não estou bem mentalmente, o meu corpo vai padecer, o meu corpo vai sofrer. Então, eu preciso. E é isso, é uma construção mesmo, né, do dia a dia, porque eu sei que a vida. Todo mundo tem suas questões, seus problemas, às vezes tem uma vida corrida, tem que cuidar dos filhos, então às vezes não tem tempo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim: é muito fácil falar para ter uma vida saudável, para fazer atividade física, né? Mas são coisas que a gente precisa entender que são prioridades na nossa vida, que são fundamentais para que a gente possa cuidar também do outro, né? Porque se eu adoeço, eu não tenho como cuidar de ninguém, né? Então são coisas que E a meditação é um bom aliado, né? Oi? A meditação também seria um bom aliado nessa questão. Se a pessoa consegue, é maravilhoso, gente. Assim, falando assim, hoje, inclusive, contando para vocês, eu estava num evento maravilhoso, que foi um encontro das PICs, né? Não sei se eu vou falar o que é PICs, né? PICs, na verdade, são práticas integrativas complementares, né? O que são práticas integrativas complementares, né? Essas práticas, elas já estão inseridas no SUS, né? Que são práticas que vai além da medicalização, pensando ali no ser humano como um todo. Né? Então, é yoga, meditação, acupuntura, né? Dança circular. Então, todas essas práticas, elas são muito importantes quando a gente fala de saúde, principalmente de saúde mental. Né? Musicoterapia, né? A meditação, né, em si. Tudo isso faz muito bem e hoje em dia você consegue encontrar essas práticas no SUS, né? Então, tem a maioria das UBSs, né, tem hoje práticas integrativas, como acupuntura, tem umas que tem mais, tem umas que tem menos, mas hoje em dia o SUS já é fornecido pelo SUS, né, essas práticas, né, de yoga, Lian Kong, é, terapia comunitária, né? E isso tem crescido bastante, né? Hoje, nesse encontro que eu tive, foi colocado essa tendência de crescimento mesmo, né? De cada vez mais indo se inserindo essas práticas no SUS como alternativa, né? Para os tratamentos tradicionais só de medicação, porque a gente entende que esses tratamentos, né, tanto meditação, acupuntura, hortaterapia, né, tem hortaterapia, isso faz um bem muito grande para a pessoa, né, em todos os sentidos, muito mais às vezes do que o tratamento tradicional. Às vezes a pessoa tem uma resposta, porque é isso, o ser humano hoje em dia, ele está muito ávido de contato mesmo, né? Então, às vezes as pessoas vão ali, principalmente o idoso, ele precisa de convívio, de conversar, de escuta, né? Então, essas práticas, elas acabam envolvendo isso, né? Uma interação social, né? Um convívio, um contato ali com o outro, né? Então, tudo isso estimula o bem-estar. Legal. E eu queria que você me contasse alguma coisa que você já enfrentou em relação à sua saúde mental.
Ai, gente, eu já tive depressão, já enfrentei, assim, uma depressão bem grave. Sou uma pessoa ansiosa, né? Então, eu acho que quando. E é isso, né? Foi muito difícil mesmo. E eu acho que o que eu aprendi de tudo isso, né, de lidar com a depressão, eu tive inclusive síndrome do pânico, e eu achei que eu não ia conseguir superar, né, porque quando a gente está nessa situação, a gente se vê um pouco sem esperança mesmo, né? Então, eu achei que eu não fosse conseguir superar, mas assim, eu falo para vocês que o que me ajudou muito foi todo o tratamento, né? O tratamento medicamentoso, a terapia muito me ajudou demais. E foi quando, na verdade, assim, foi quando, na verdade, eu decidi que eu queria fazer isso, que eu queria por quê? Porque também tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de saúde mental, né? O autoconhecimento é fundamental, né? Então, quando eu conheço, né, quando eu vou atrás, quando eu começo a estudar, eu consigo, na verdade, lidar comigo, eu consigo me reconhecer, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, aquilo que eu tenho, eu consigo entender melhor aquilo que eu estou passando, eu consigo administrar melhor as minhas emoções. Então, o autoconhecimento é tudo. Né? Então, quando eu comecei a estudar melhor aquilo que eu tinha, eu também, foi a época também que eu decidi que eu falei assim, não, eu quero também ajudar outras pessoas, né? E eu acho muito porque me deu uma maior empatia, né? Gente, eu sou apaixonada pela saúde mental e eu acho que o fato de eu ter passado por esse processo de depressão, de síndrome do pânico, fez com que eu tivesse muito mais empatia, né, em relação ao sofrimento do outro. Porque é isso, não é o outro, né? Quando o outro está ali, né, por mais que você esteja num papel de profissional, o outro também é você, porque ele também está Uhum. você já viveu, né? Que você já passou. Então, assim, você se enxerga ali nele, você consegue ter uma empatia muito grande. Então, eu acho que assim, essa foi uma superação muito grande. Eu assim superei e eu acho que é um exemplo para que outras pessoas entendam que é possível superar, né? Totalmente possível a gente superar esse problema. Eu acho que você precisa entender que você tem o um problema e procurar ajuda e que é possível. Né? É possível você superar, é possível você ressignificar tudo isso, né? Porque quando a gente está passando pelo problema, a gente não consegue, às vezes, ver uma saída para aquele problema. Mas a gente, eu falo por experiência própria, né? A gente vai conseguindo sim ressignificar tudo isso, mas sem ajuda não consegue, né? Não existe. A gente precisa entender que a gente precisa de ajuda e só com outro que a gente vai conseguir, na verdade, vencer. Legal. Então, para a gente finalizar a nossa live hoje, eu queria que você deixasse aí um conselho para quem está sentindo a ansiedade, para quem está sentindo a depressão, tá com algum problema e não está conseguindo resolver. Queria que você deixasse um conselho para quem está assistindo, ou para quem vai nos assistir depois. Bem, eu acho que o maior conselho que eu posso deixar, em primeiro lugar, é isso, né? Da pessoa não ter medo de buscar ajuda, entender que a ajuda é fundamental quando a gente está enfrentando um problema de saúde mental, e a gente começar a ser gentil com a gente mesmo. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa gentileza e esse autocuidado, autocompaixão com a gente mesmo, né? De entender que a gente precisa de ajuda. Então, aquela coisa, né? Eu preciso me entender, eu preciso entender que eu preciso de ajuda.
né? Então eu preciso ser gentil comigo mesmo, porque às vezes a gente fica se culpando, né? Se colocando num lugar ali de eu sou culpada. Então a gente precisa ter em primeiro lugar, uma posição de autocompaixão com a gente mesmo. E quando a gente consegue ter essa autocompaixão e gentileza com a gente mesmo, a gente entende que a gente precisa de cuidado. Então, acho que o conselho que eu deixo aí é que procurem ajuda a qualquer sinal aí de problema de saúde mental. Não tenha vergonha, não tenha medo, converse com alguém, não se isole, né? Porque eu acho que se isolar é a pior coisa, né? Porque quando você isola, você acaba alimentando aquele sentimento. Então, acho que é muito importante a gente não se isolar, a gente procurar ajuda, conversar com o outro e se acolher, porque a gente precisa se acolher, a gente precisa entender que a gente precisa se acolher tanto os nossos sentimentos positivos quanto os nossos sentimentos negativos. Então, se eu estou triste, eu preciso me acolher, né? Eu preciso acolher aquela tristeza, tentar entender aquela tristeza, e se for uma tristeza que eu não consigo, um sentimento que eu não consigo administrar, que eu vejo que ali não está no meu, que eu não consigo entender, aí eu preciso de ajuda, né? Aí eu preciso procurar ajuda. A gente tem aí muitos canais de ajuda. As UBS são uma das portas de entrada, né, para essa ajuda. Hoje em dia a gente já tem aí um acesso maior, né, da saúde mental, que antes era uma coisa muito ali, né, só fazia terapia quem tinha muito dinheiro, hoje já é uma coisa mais democratizada. Acessível. Então, por É. alguns lugares, se você colocar lá na internet, de terapia social. Então, assim, use as redes sociais, a internet, a seu favor. Né? Então, se eu estou precisando de ajuda, vai atrás, tem muitas plataformas, muitos sites, né, que oferecem ajuda, que oferecem apoio. E é isso, é se cuidar. Lucilene, eu quero agradecer de coração você ter aceito esse convite de passar essas informações, informações valiosas. É um tema na qual hoje a gente tem a necessidade de entender melhor e a sua explicação foi excelente. Em todas as perguntas foram bem claras, ficaram todas bem esclarecidas. Então, eu gostaria de agradecer você por ter aceito o convite, a quem está assistindo ou quem vai assistir depois. Quem ainda não conhece o Ninho de Apoio, eu convido vocês a entrar no nosso Instagram, @Ninho de Apoio. A Lucilene é uma das pessoas da nossa equipe que também está dando suporte. A gente foi essa semana ajudar uma mãe que está abalada psicologicamente, teve vários problemas dentro de casa, com o marido, ela é viúva. Então, a Lucilene também prontamente aceitou dar esse suporte para essa mulher do projeto. Então, fica aqui meu agradecimento por você, por estar fazendo parte, por acreditar nesse projeto, um projeto que foi um propósito de Deus na minha vida, e eu agradeço você de estar participando desse projeto junto com a gente. Eu que agradeço imensamente pelo privilégio de estar aqui e espero que esse projeto cresça cada dia mais, Se né? Deus quiser. Parte desse nascimento e eu estou aqui se precisarem, tá? Podem contar comigo e é isso. A gente vai trazendo mais ajudas, né? Eu acho que tudo isso é necessário. Parabenizo você assim muito pela iniciativa. Fiquei muito feliz e eu acho que tudo isso é muito necessário e fundamental, né? Tudo isso que você está fazendo, o ninho de apoio.
A gente precisa disso, né? De mais iniciativas como esta, com certeza. E que só venha se fortalecer, né? E eu tenho certeza que vai sim, e podem Amém. precisar. Muito obrigada. Já vou aproveitar aqui também e deixar a nossa próxima live vai ser com a Natália e com o Anderson sobre nutrição, que vai ser no dia 19 de novembro. Então, convido você, Lucilene, também a ver, assistir com a gente esse tema que também é muito importante na questão da alimentação. No dia 14 de novembro, nós teremos um podcast com duas advogadas, com a doutora Beatriz e com a Thalita, que eu convido vocês também, vai ser ao vivo aqui no Instagram. E eu agradeço imensamente todos que passaram por aqui. Boa noite, ficam com Deus. Se precisar de ajuda, não tenham vergonha de procurar. Vai num postinho aí, numa UBS, fala com um amigo, conversa com alguém, mas não segura isso só para você, Com tá? certeza. Boa noite, ficam com Deus, muito obrigada e até logo. Até a próxima Até a live. próxima. Tchau, tchau.